Olá, tudo bem, gente? A matéria dessa semana são sobre os modos verbais. O que são os modos verbais? É como nós encaramos como uma ação acontece. Ou seja, se nós trabalhamos com algo que é certo, ou seja, em que há certeza, se nós trabalhamos com uma ação que ela traduz uma dúvida ou uma possibilidade, ou se nós trabalhamos com uma ação que é uma ordem ou um conselho. Vamos então brincar um pouco sobre os modos verbais, que nem assim, ó. João estuda muito. Essa ação aqui, ação de estudar, então esse que é o verbo dessa frase. Esse verbo, ele mostra uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. João estuda muito, mostra uma certeza. Então, quando um verbo mostra uma certeza, nós falamos que esse verbo está no modo indicativo, ou seja, que é aquele que indica uma coisa certa, uma coisa concreta. Agora, se a gente escrever uma frase assim, ó, se João estudasse muito, isso aí é um pouquinho diferente da frase anterior, né? Ó, João estuda muito, certeza. Agora, se João estudasse muito, aí nós já saímos da certeza e nós vamos para a dúvida ou para a possibilidade, ou seja, algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu ainda. Então a gente tem um outro modo verbal que é o modo subjuntivo. Então quando um verbo mostra aquela coisa da dúvida e da possibilidade, a gente fala que esse verbo está no modo subjuntivo. E agora se a gente tem uma frase assim: estuda logo, João. Aqui a gente já não tem certeza, aqui a gente não tem dúvida. Aqui a gente tem aquela coisa da ordem. Então aqui a gente vai dizer que esse verbo está no modo imperativo. O modo imperativo ele é, portanto, aquele que traduz uma ordem ou um conselho. Os modos indicativo, o da certeza, e o subjuntivo da dúvida, eles têm tempos. Eles têm um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. O modo indicativo, ele é o que mais tem tempos verbais. O modo indicativo, ele tem 6 tempos verbais. Que nem assim, ó, eu estudo muito, presente do indicativo, ou seja, o presente da certeza. Eu estudei muito, isso é passado, mas é o pretérito perfeito. Isso aí vai ser para a próxima aula, que nós vamos analisar todos os tempos de cada um dos modos verbais. A gente tem um outro passado na nossa língua, eu estudava muito, que é um outro passado. Temos mais um terceiro passado, eu estudara muito. Temos um futuro, eu estudarei muito. E temos um outro futuro do indicativo, eu estudaria muito. Então, o modo indicativo, que é o modo da certeza, ele tem 6 tempos verbais. Tranquilo? O modo subjuntivo também vai ter passado, presente e futuro, mas são só 3 tempos do modo subjuntivo. Então, ó, vamos ver só frases com os 3 tempos do modo subjuntivo. Talvez eu estude muito. Ó, é alguma coisa que vai acontecer agora, só que a gente não sabe se é uma coisa que vai mesmo acontecer ou fica só na promessa. Então aí a gente tem o presente do subjuntivo. Temos ali o outro, ó, se eu estudasse muito, ou seja, é uma ação lá no passado que ela não aconteceu de fato, mas eu queria que tivesse acontecido. Então aí a gente tem o pretérito do subjuntivo. E aí a gente vai ter o outro tempo verbal, que é o futuro do subjuntivo. Quando eu estudar muito, ou seja, é um futuro que ele não tem aquele componente de certeza, mas é só uma promessa, é uma dúvida se vai ou não acontecer.
Então, o subjuntivo tem 3 tempos verbais, o modo indicativo tem 6 e o imperativo não tem essa coisa de presente, passado, futuro, porque a ordem é para ser cumprida agora dentro da língua portuguesa. Tranquilo? Agora vamos ali ao nosso material, que fala mais ou menos isso que eu falei, ó. Cita todos os tempos verbais de cada um dos modos. O modo indicativo tem esses 6 tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso aí nós veremos na próxima aula. O modo subjuntivo tem 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo, que não trabalha com essa coisa de tempo, mas sim com uma ordem ou com uma proibição. A gente tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E os exercícios, então, temos uma tirinha ali do Calvin em que a questão 1, vocês vão ter que achar todos os verbos dos 4 quadrinhos. Lembrem que verbo é aquela palavra que pode ser conjugada. Ó. Olha, o olha, ele pode ser conjugado, tipo eu olho, tu olhas, ele olha. Nós olhamos, vós olhais, eles olham. Pode. Se pode ser conjugado, é verbo. Então a gente já tem o olha aqui. Alguém pode ser conjugado? Eu, alguém, tu. Não. Viajou legal, não pode. Colocou pode ser conjugado? Eu coloquei, tu colocaste, pode, então é verbo também. Já temos 2 verbos ali. Então vocês têm que fazer isso nos 4 quadrinhos. Ó, a forma colocou no primeiro quadrinho indica certeza, dúvida ou ordem. Ó, alguém colocou o cimento novo. Isso aí é uma dúvida? Uma ordem? Ou é algo que é certo que tu está vendo? Certo que eu estou vendo. Então esse verbo está no modo indicativo, porque indica certeza. Aí vocês vão ter que procurar alguma frase sem verbo que tem. Não quero dizer nada, ó, só estou apontando aqui, ó, tem uma frase aqui que não tem verbo, né? E o que as duas personagens gostariam de fazer? Eles queriam fazer coisa feia, eles queriam pisar naquele cimento fresco. Ó, leia essa quadrinha. Quadrinha é um tipo de poema que serve para ser cantado, ou seja, ele é de fácil memorização. Juraste, jurei, juramos. Juramos, jurei, juraste. Quebraste, quebrei, quebramos. Quebramos, quebrei, quebraste. Quem você imagina que jurou alguma coisa? Quem é que cantaria isso? Quando é que alguém jura alguma coisa? Em qual situação? Né? A gente jura alguma coisa quando é uma situação assim mais solene, ou seja, de mais importância para nós, principalmente quando nós estamos namorando. Aí nós fazemos juras de amor eterno. E o que provavelmente foi jurado? Alguma coisa importante para ambos. O que você acha que foi quebrado? Aquela jura, que pode ter sido de amor, de carinho, de companheirismo, coisas assim. Quantos verbos possui o poema? Esse poema ele é totalmente formado por verbos. E aí vocês vão ter que contar ali. E ali o último exercício é para escrever o modo verbal, ou seja, se é indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida ou imperativo, ordem, de cada um dos verbos aqui sublinhados. Tranquilo? Espero que tenham gostado e boa sorte, boa aula.